convidar o ex-presidente nacional da FUNAI, Eduardo Almeida, figura querida, para estar aqui presente. Seja bem-vindo, senhor. Muito obrigado pela sua presença neste momento aqui. Convidar o secretário executivo do Conselho de Higienista Missionário, o senhor Antônio Eduardo Sequeira de Oliveira. Seja bem-vindo, senhor, também, essa figura tão querida e respeitada por este povo da Bahia e do Brasil. Cadê? Neste momento, convido a todos a ficarem em condição de respeito para ouvirmos o hino nacional brasileiro. Registrar aqui também a presença de uma figura muito querida a mim e a todo o coletivo de luta do povo da Bahia, a camarada Dani Costa, vice-presidente do PCdoB, figura de muita luta em defesa de uma Bahia melhor, figura que sempre aprendi muito em minha vida. Saudar aqui o camarada Caio, também aqui presente, dirigente do meu partido. Eu queria aqui passar a palavra aqui, pelo tempo de até 4 minutos, a um dos deputados mais combativos desta Assembleia e das Assembleias Estaduais do Brasil, que é o deputado Marcelino Galo. Bom, saudar a todos e todas aqui, nossos companheiros e companheiras, nossos parentes, cumprimentar o presidente desta sessão, o proponente, o deputado Fabrício que acerta de forma formidável, é excelente. Não tem nada mais importante para a história, para a memória, a gente rememorar e celebrar o povo tupinambá, o povo guerreiro de luta. É uma atitude que é elogiável. Então, parabéns ao presidente, parabéns, deputado Fabrício, por propor essa sessão. Então, em nome dele, em nome da cacique Valdelice, eu cumprimento toda a mesa e dizer a vocês que hoje foi um dia, está sendo memorável para os povos indígenas desse Estado e do Brasil, né? Primeiro, eu queria registrar aqui e agradecer
em nome da liberdade, em nome da democracia desse país, aos povos indígenas. Nesse governo recente que nós passamos, uma quase ditadura, um governo que perseguiu os povos indígenas, foram justamente vocês que tiveram a coragem, enquanto muitos ficaram em silêncio, ficaram em suas casas, mas os povos indígenas foram aqueles que mais resistiram ao governo do maldito que governou esse país. Então, a sociedade brasileira hoje se respira liberdade, ela agradeça aos povos indígenas desse país, que resistiram com muita força. E nada melhor aqui do que, nesse momento, a gente registrar. Veja vocês, depois de 529 anos de resistência à colonização, ao extermínio, aqueles que foram do maior massacre dos povos indígenas que o Mendes Sá perpetrou ali em Olivença, nós temos, pela primeira vez, eleito pelo povo da Bahia, um governador tupinambá. Esse é o maior exemplo de que a luta vale a pena, a resistência de um povo, depois de passar por tudo isso que passamos na história desse país, os verdadeiros donos desse país, eles elegem um governador. E esse momento que nós tivemos aqui hoje pela manhã, onde tivemos um pacote de políticas públicas voltada para os povos indígenas, nós ali tivemos uma luta histórica de todos os professores e professoras e de todos os povos indígenas, que foi valorizar. Professor de branco vale o mesmo de professor indígena. E isso, a gente tem que fazer a conexão, que só foi possível também graças à luta política dos povos indígenas e da sociedade como um todo. Porque esse projeto ele estava engavetado, há muito tempo ele não saía. E hoje, graças ao governador Jerônimo Rodrigues, nós tivemos a alegria de celebrar e encher esse espaço aqui de vida daqueles que lutam pelo seu território. E nós temos agora que fechar com chave de ouro, porque o governo, o presidente Lula, precisa entregar o território tupinambá, precisa entregar os 47 mil hectares de terra para todos os povos que vivem ali, porque nós só temos autonomia e liberdade se formos autônomos e donos dos nossos territórios. Os territórios que são fundamentais é através do território e da terra que os povos indígenas estabelecem a sua relação com a vida, com a natureza. Sem território não há vida, não há natureza. Hoje, no mundo, os povos principais preservadores do meio ambiente, que ainda conservam o que resta de floresta, de água límpida, são justamente os povos originários espalhados pelo globo. Sem preservar a vida dos povos originários, nós não vamos ter meio ambiente, nós não vamos ter vida neste planeta. Então, saudar a todos vocês, dizer que nós estamos aqui junto com o deputado Fabrício para continuar essa luta. É preciso que a gente implante o memorial do povo tupinambá ali em Olivença. Já existe recurso, nós temos que chegar a um acordo
onde ele vai ficar. O memorial é fundamental para a preservação, ali para apresentar para aqueles que vão visitar. Ali não é só turismo para a grande burguesia, é para conhecer a história desse país e para conhecer os verdadeiros donos, o que eles contribuíram, e a gente rememorar aquele massacre. Então, isso nós precisamos justamente concretizar. Já existe verba e esse memorial é fundamental. Então, muito obrigado, deputado Fabrício, muito obrigado a vocês por estarem aqui. Viva o povo Tupinambá de Olivença! Parabéns, grande deputado Marcelino. Convidar aqui à mesa a excelente secretária de Promoção da Igualdade Racial dos Povos de Comunidades Adicionais, Ângela Guimarães, que neste momento, neste ato, representa o governador Jerônimo Rodrigues. Convidar também Rosa de Souza, representando a CTB, a Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil. A alegria de ter entre seus membros, suas membras agora, a primeira defensora pública indígena, que se chama Alexia Tuxá, né? Em nome dela, que eu estou aqui fazendo essa saudação, inclusive a encontrei aqui na entrada, soube que ela estava de manhã com vocês, e já soube da vitória, e queria parabenizar toda a causa indígena, todo o povo, de todas as nações, né? Eu sei que hoje é uma homenagem aos Tupinambás de Olivença, mas a todos vocês que conseguiram mais essa vitória, né, do encaminhamento do governador Jerônimo, encaminhar o projeto de lei para professores, né, na área indígena. Então, professores indígenas. Então, conversei com a Alexia, ela disse que há uma garantia, né, uma discussão de que isso vai ser aprovado, tão logo vai ser aprovado. E aí conte com a gente, com a Defensoria Pública, né, para ajudar na implementação dessa e de outras políticas da causa indígena. Porque o dia de hoje não tem que ser comemorado só hoje, o 18 de abril, né? Chega desse negócio de Dia do Índio, dia 18 de abril, acho que isso tem que ser abolido, né? Isso tem que começar a ser abolido, inclusive, nas escolas, né? Tem que mudar, nas escolas continua, a gente tem que fazer uma campanha, entendeu? Secretária, os deputados, vamos tentar um projeto de lei, principalmente nas escolas, começando pelas escolas públicas, as municipais, as estaduais, para abolir esse nome. E o dia tem que ser comemorado todos os dias. Claro que a gente pode escolher um para lutar, para lembrar da luta, porque a luta é o ano todo. É isso, deixar o abraço aqui da Defensoria, dizer que a gente está de portas abertas, como vocês sabem. Além da Alexia, ela representa ela tem um GT, né, que discute todas as causas, as questões indígenas, grupos dos povos originários. Então, a gente vai estar sempre de portas abertas. Ilhéus é sede de regional nossa, Itabuna, Porto Seguro, vários lugares que tem os povos indígenas também. Então, obrigada, parabéns para vocês, não por hoje, por essa importante vitória de manhã, pela vitória que vai ter desse mês, que eu sei, e pelo ano inteiro. E conte com a Defensoria Pública do Estado da Bahia. Obrigada. Obrigado, doutora. Saudar também o ex-deputado Bira Coroa, grande figura também na luta em defesa do povo originário da Bahia. Grande parlamentar, grande figura pública. Parabenizar aqui o Elvio Magalhães, aqui, chefe de gabinete do meu mandato, que está aqui, que ajudou a organizar essa importante sessão. Obrigado, Elvio. Gostaria aqui de convidar agora, também foi muito aplaudido hoje, junto com a secretária hoje aqui, a senhora Carla Ramos, seus gatinhos ali, o professor Gerson Oliveira, que aqui representa a Secretaria de Educação na coordenação indígena do nosso Secretaria de Educação da Bahia. Professor, seja bem-vindo, parabéns mais uma vez, você nos representa. Muito boa tarde a todas, todos e todes. É sempre uma emoção estar aqui, não é? De manhã com a aprovação da lei e agora à tarde. Então, gostaria de cumprimentar o nosso deputado Fabrício Falcão,
Em nome dele, todos os outros representantes do Legislativo aqui, a nossa secretária representando o nosso governador, Ângela Guimarães, o nosso cacique Sussuarana e a nossa cacique Valdelice, que são grandes lideranças e representam aqui todo um grupo de caciques daquela nossa região, ali do extremo sul, nosso povo tupinambá. Mas mais do que isso, é um momento de celebração, de reflexão e de perceber que nós precisamos dessas alianças para continuar avançando na luta para a garantia dos direitos dos povos indígenas. Então, aqui, essa homenagem, ela nos dá também uma homenagem para todos os povos indígenas da Bahia, que continuam presentes na luta, continuam vivos, vocês que estão aí do outro lado nos assistindo nesse momento. Isso aqui é uma aula de cidadania, é uma aula de garantia de direitos, e por isso que aqui a gente tem tantos estudantes, nós temos os nossos professores, porque esse espaço, o espaço de luta, também se configura como um processo de educação escolar indígena. Então, para a gente, esse espaço é muito importante. Eu sei que aqui a nossa secretária Rovena teve aqui pela manhã, então deixar o abraço e o carinho dela, que ela já deixou mais cedo para todo o povo tupinambá e todo o povo indígena, assim como da nossa superintendente Leninha e da nossa diretora de Educação dos Povos e Comunidades Tradicionais, Poliana. Então, mais uma vez, parabenizar ao nosso povo tupinambá e também aos povos indígenas da Bahia, que nesse momento a gente está aqui para falar sobre as nossas questões, mas para fazer um convite a você que está aí do outro lado, seja parlamentar aqui, seja no seu município, para se somar à nossa luta. A nossa luta, que é da defesa do território, que é da defesa do nosso ambiente, porque não é meio ambiente, nós fazemos parte e precisamos nos incluir mais. Nós precisamos entender que só cuidando dos nossos, só cuidando do nosso espaço, do nosso território, é que esse planeta vai se curar, é que a gente vai continuar tendo vida e possibilidade de pensar no futuro melhor para os nossos filhos e para os nossos netos também. Então, viva o povo indígena, viva o povo tupinambá. Parabéns, professor. O amigo esteve aqui de manhã e agora de novo, fazendo falas sempre importantes. Gostaria aqui de convidar agora, para dar a palavra, o amigo querido, o cacique Sival Sussuarana, para fazer uso da palavra. Venha, Sival! Boa tarde a todos. Eu queria saudar, né, a todos nós que estamos aqui hoje nessa sessão especial, né, Tupinambá, e que quando a gente fala de sessão especial homenagem aos Tupinambá de Olivença, a gente está homenageando a todos os povos indígenas da Bahia e do Brasil, porque a gente entende que o mês de abril é um mês de reivindicação, né, do movimento indígena do Brasil. E aí gostaria de saudar a mesa também, na pessoa do deputado Fabrício Falcão, e saudando ele, saudo todas as autoridades que estão aqui, institucionais, né? Também aos deputados também que estão aqui, a UESC, né? Ângela Guimarães, Eduardo Almeida, que foi presidente da FUNAI, né? E conhece bem ali da nossa situação ali, né? Na questão do povo tupinambá. Enfim, saudar também a todo o povo tupinambá, que a gente sabe que não foi fácil para a gente estar aqui hoje, né? A gente já vem trabalhando isso aí há quase 6 meses, né? Há mais de 6 meses, essa sessão especial hoje. Então, a gente não está aqui simplesmente para comemorar o mês de abril, mas sim para a gente continuar um trabalho que lá antes da invasão, os povos indígenas do Brasil e da Bahia já habitavam aqui e veio travando essa luta a partir da invasão. E de lá para cá, o território tupinambá, no ano de 1926, pela lei 1916, houve um decreto do governo brasileiro que, esse decreto de 1926, que é o decreto da lei 1916, autorizava o SPI, Serviço de Proteção ao Índio, a demarcar o território tupinambá, pataxós e outros indígenas que viviam em nossa região. Era como os mais velhos já falavam ali naquele documentário, né? Que o nosso território era 50 léguas em quadra, e está lá nessa documentação de 1926. Né? Nós temos
um documento, um relatório de violência, né, contra o povo tupinambá, que consta esse documento, e nós entregamos à relatora da ONU, lá no extremo sul, na reserva da Jaqueira, aonde fizemos várias denúncias. Nós estamos aqui sobrevivendo, estamos vivos, dizendo que o governo tem que fazer valer o que está na Constituição Federal, que é demarcar e proteger os territórios indígenas, e dentre eles o território do povo tupinambá de Olivença, porque já consta lá. Já tivemos, né, várias vezes em reunião lá no Ministério da Justiça, não tem nenhum impedimento. Por último, tivemos lá com o Flávio Dino, e o assessor dele, o Marivaldo, colocou que não tinha nenhum impedimento a portaria declaratória do povo tupinambá. A FUNAI já respondeu todas as contestações que foram entregues para a FUNAI, não cabe mais marco temporal, né? Já foi feito o levantamento fundiário, né, das propriedades dos não-índios dentro do território tupinambá, mais de 750 propriedades, restando só 150. O povo tupinambá ocupa 80% do nosso território, produzindo desde a farinha ao aipim, né, ao mamão, de tudo que tem lá nós produzimos. Então, nós estamos dentro desse território. Então, só cabe agora o governo brasileiro, que é representado agora pelo nosso presidente, o Luiz Inácio Lula da Silva, fazer valer, né, através dos seus ministros, e assinar as portarias declaratórias que se encontram lá no Ministério da Justiça. Dentre elas, a portaria declaratória do povo tupinambá de Olivença, que é mais um processo, porque logo após vem a homologação. Então, e desde já também, a gente chama também as nossas autoridades do governo do Estado, na representação aqui do governador Jerônimo, né, que é Ângela, né, Guimarães. Já estivemos com o Afonso Florense na Casa Civil, e ele sinalizou que não tem nenhum impedimento, que o governo está compreendendo que é necessário a assinatura dessas portarias. Logo pela manhã, o governador Jerônimo também, no seu documento aqui, ele colocou também, sendo solista aí, a resolução dos problemas fundiários aqui da Bahia. Então, é nisso que a gente acredita. Então, agradecer a todos que estão aqui, dizer que estamos só cumprindo mais um passo, meus parentes. Contudo, o último passo é a homologação, bater os piquetes, né, e desintrusar, porque tudo já foi feito, não resta mais nada. Então, desde já, a gente não está pedindo, a gente quer que o governo brasileiro cumpra o que está na nossa Constituição Federal. Então, desde já, essa aqui é a minha fala, saudar a todos e dizer ao povo que avance. Parabéns, João. Convido agora a usar a palavra Rosa de Souza, representando aqui essa importante Central dos Trabalhadores do nosso Brasil, a CTB. Com a palavra, Rosa. Boa tarde a todos e todas. Quero agradecer por este convite ao nosso querido deputado estadual Fabrício, ao Cláudio Magalhães. Dizer que, para nós da CTB, está sendo o maior prazer estar nesse momento de confraternização com vocês, onde nós estamos homenageando peço desculpa, ao povo originário tupinambá, né, de Olivença. Quero pedir desculpa, porque para mim está sendo um momento muito especial e importante, mas dizer que esse reconhecimento da categoria em relação a entender dessa necessidade de unificar, né, de reconhecimento aos professores e às professoras no estado da Bahia, nossa secretária Ângela Guimarães, que está aqui representando o governador do estado, é de importante referência para nós, trabalhadores e trabalhadoras, que entendemos e identificando a luta que vocês têm historicamente durante esse processo de independência do nosso país, mas principalmente da nossa Bahia. Por isso, quero aqui agradecer, dizer que
conte conosco da CTB nesta luta, junto com você, com os povos indígenas, homens e mulheres, nessa perspectiva, né, da representação e da luta que vocês representam para a sociedade e para o povo do Brasil e para o nosso Estado. Obrigado, Rosa. Chama agora a usar a palavra o senhor Eduardo Almeida, ex-presidente nacional da FUNAI e grande figura pública deste país. Por favor, Eduardo. Boa tarde a todos. Eu queria inicialmente agradecer aqui aos meus camaradas, né, deputado Fabrício Falcão, vereador Cláudio Magalhães de Ilhéus, né, que são camaradas do meu partido, né, por esse convite muito honroso, né, e realmente me emociona um pouco estar aqui nessa sessão especial da Assembleia da Bahia, porque não só os povos indígenas do Brasil merecem a nossa homenagem, o nosso apoio irrestrito, né, a nossa vinculação à luta de todo o povo brasileiro pela democracia, pela liberdade, né, mas, de modo muito especial, o povo tupinambá, e para a Bahia, muito particularmente, porque, como foi dito aqui, a Bahia foi onde tudo começou, né, esse processo de colonização que resultou nesse país, né? Porque o povo tupinambá foi justamente o povo que primeiro recebeu esse contato com o colonizador, né? Lá na região de Porto Seguro, que hoje é a região consagrada ao povo pataxó, mas que também o povo pataxó é uma fusão de etnia dos próprios pataxó com os povos tupinambá e tupiniquim, que são tupinambá também, né? E lembrar a todos aqui que o povo tupinambá é um fenômeno. Eu não sou antropólogo, sou indigenista, né? Mas o pouco que a gente é obrigado a estudar para compreender a história dos povos indígenas, o Brasil tem um fenômeno muito interessante como país tropical, que tem a sua faixa de Mata Atlântica, né, litorânea, quase todo amplamente dominado por uma cultura praticamente uniforme. Embora fossem grupos e tribais diferentes, né, que não se viam como uma nação unificada, né, mas esse fenômeno de termo de Santa Catarina até o Maranhão, né, um povo que falava praticamente uma língua só e que, segundo os linguistas modernos, essa língua tem que ser chamada não de tupi, mas tupinambá, porque é uma língua do tronco tupi, da família linguística tupi-guarani, né? que é especificamente, isso aí é um caso quase que raro no mundo tropical especialmente, a gente ter essa hegemonia cultural num espaço tão grande, né? E esse povo tupinambá, ele tem uma relação muito cara ao nascimento desse país, né? É a raiz desse país, porque se não fossem os tupinambá, os portugueses vinham aqui e iam passar fome, porque não conheciam mandioca, nem farinha, nem as frutas do local, nem o amendoim, enfim, uma série de produtos da terra, cuja tecnologia, cujo domínio técnico de agricultura, quem dominava era o povo indígena e especificamente o povo tupinambá, né? Que era um povo que conhecia profundamente. Então não é mera coincidência que nós tenhamos hoje na raiz do nosso país, né, na nossa subsistência básica, né, que é a mandioca, o milho, o amendoim, enfim, vários produtos, as tantas frutas que honram esse país, né, que formam a culinária desse país, são frutos domesticados pelos povos indígenas e, no caso, pelos tupinambá, né? Então, para a Bahia é muito importante que esse povo, que 40 anos atrás, nos anos 60, 70, a gente, em Salvador, vivia falar, existem os caboclos de Olivença, né? E ninguém achava que aquilo
coitado, eles vivem lá, estão perdendo suas terras estão sendo tomadas, né? E quando você chega nos anos 70 e 80, você vê esse povo se erguer, né? Tomar para si o seu orgulho, o seu pertencimento, né? A sua identidade, né? Seguindo o exemplo de tantos outros povos por esse país afora, né? E constituir essa luta linda, maravilhosa, que, como disse o deputado Marcelino aqui, essa luta é exemplar para a luta do povo brasileiro, né? A luta do povo tupinambá de Olivença e a luta de todos os povos indígenas do Brasil são exemplares, porque são a vanguarda, né? Enquanto nós tivemos aí, durante esse milênio aí, a partir do primeiro governo Lula, um certo descanso, um certo recuo do movimento de massas, né? Dos movimentos sindicais, a companheira aqui da CTB falou, né? No movimento indígena, assim como no movimento negro, né, nós tivemos um grande avanço, né? Quer dizer, nós temos que agradecer a essa turma, a esse pessoal, né? Porque essa turma segurou a bandeira da democracia nesse país. E esse país não será uma democracia enquanto não reconhecer plenamente todos os direitos que têm todos os seus filhos, né? E o primeiro desses filhos é o povo indígena. Então, meus amigos, para encerrar, eu queria agradecer aqui a acolhida da Assembleia Legislativa a essa causa, né? E fortalecer a reivindicação de que o campo político democrático da Bahia, e mesmo os menos democráticos, vamos dizer assim, abracem essa causa da demarcação e da homologação da terra indígena Tupinambá de Olivença. Não é? Lembro que há 21 anos, em fevereiro de 2003, eu estava na FUNAI em Brasília, no primeiro governo Lula, e nós fizemos questão de incluir a demarcação do povo Tupinambá de Olivença na lista enorme que tinha de um passivo de demarcações a serem feitas, que estavam atrasadas e que não saíam do papel na FUNAI, né? Eu disse, não, vamos incluir a demarcação do povo Tupinambá de Olivença, porque a luta desse pessoal é uma luta gloriosa, né? Eles não podem, é um território importante, inclusive isso também significa uma defesa da Mata Atlântica na Bahia, né? Que é fundamental, né, para todos nós, principalmente nesses tempos de mudança climática e tudo mais, né? E aí decorrem 21 anos e hoje esse processo está lá parado no Ministério da Justiça. Isso não pode acontecer, né? Nós temos que dar um jeito, né? A Bahia em peso, articulada todas as suas forças políticas, todos os seus segmentos sociais, né? Clamar ao governo Lula, ao atual ministro da Justiça, né, o Lewandowski, para que assinem essa portaria, envie ao presidente Lula e o presidente Lula possa homologar finalmente essa terra, que será um dia de grande festa para todos nós e uma glória para a democracia no Brasil. Obrigado. Parabéns, doutor Eduardo, pela sua excelente fala, essa aula. Convidar para usar a palavra aqui o coordenador executivo da Subsistência de Políticas para os Povos Indígenas da CEPROME, Gerry Matalauê. E cadê os Tupinambá? Uou! E os Pataxós? Opa, está fraquinho, como é que estou aqui, pô? E os Pataxó? É com imenso prazer poder estar aqui nessa tribuna, e em especial em poder homenagear esse povo tão grandioso do nosso país, que é o povo Tupinambá, da qual essa luta que eles fazem por todos nós, outros povos indígenas, desde o começo da colonização, de ser a barreira contra a colonização. E depois também a gente tem que lembrar que eles ficavam roubando as mulheres Pataxó, e nós vamos descontar, viu? Calma lá.
e dizer da necessidade que a gente tem de poder presenciar um momento como esse, Marcelino, e dizer da necessidade, Fabrício, da gente poder constituir essa casa também o lugar dos povos indígenas, como fizemos hoje pela manhã e agora pela tarde. E dizer a nossa cacique Valdelice e o nosso cacique Zé Silval e também o nosso cacique Renato e todos os caciques do Tupinambá aqui presentes, de que vale a pena lutar, que vale a pena poder estar nessa frente de luta, mas ao mesmo tempo de poder constituir uma possibilidade de ter todos os outros povos também como aliado um dos outros. Eu tenho um amigo chamado Douglas Gebar, que hoje está em São Paulo, ele diz, né, que às vezes ele via os indígenas com parceria com a FUNAI, com a ANAI, e com o CIMI, e com outros, mas ele falou assim, olha, Jair, chegará o dia de que a aliança mais importante tem que ser entre os povos indígenas, e é o que a gente vê hoje aqui, e o sucesso da nossa batalha. Uma coisa fundamental que nós temos que trazer é de que quando a gente homenageia o povo tupinambá, nós estamos lembrando da nossa ancestralidade e nós estamos trazendo aqui a força dos nossos encantados para lutar junto conosco. E principalmente lembrar da nossa companheira Nivalda, que ajudou a levantar o povo tupinambá. Lembrar do cacique Alício, que não conseguiu estar aqui pela sua idade, mas não consegue largar sua bordura para continuar lutando. E de tantos outros, né, como Pinduca, como tantos outros parentes nossos que já combateram na luta. Dizer da necessidade de quando nós estamos aqui, muitos outros nossos parentes também estão indo para Brasília para poder fazer outra Frente Nacional das Lutas dos Povos Indígenas, do qual nós queremos que os povos indígenas também estejam, a partir de amanhã e depois, marchando para Brasília, para que a gente possa defender a demarcação do povo tupinambá, demarcação do povo pataxó, do povo tumbalalá, porque a demarcação precisa avançar. E dizer aqui, em nome da nossa superintendente, Patrícia Pataxó, que já está na estrada para poder estar amanhã em Pau-Brasil e logo mais depois lá no território Pataxó, para cumprir a agenda do Dia dos Povos Indígenas, da necessidade que a gente possa contar sempre com o governo da Bahia e contar sempre com a Assembleia Legislativa, com todos os deputados. E dizer da necessidade da gente poder continuar constituindo, a exemplo do nosso companheiro Cláudio Magalhães, que está lá em Ilhéus, fazendo a luta combativa no Poder Público Municipal, na Assembleia Legislativa Municipal, conseguindo trazer também para o povo tupinambá um protagonismo nunca visto a partir da política. E é isso que nós queremos ver em nossos povos. E dizer da necessidade também, e que fui aqui delegado pelo meu companheiro Aguinaldo Pataxó, que está em Brasília tomando posse da CNPI, como um dos nossos membros e defensores das causas indígenas em Brasília, que só não está aqui em função dessa luta de lá, até porque Patrícia veio para aqui também, e a gente não podia ficar vazio em Brasília, da necessidade de poder contar com o Mopoíba, contar com a necessidade de continuar fazendo a luta unida dos povos e organizações indígenas da Bahia, a partir da nossa luta unificada entre todas as etnias. E dar um abraço aqui ao nosso colega Canhu Pataxó, em nome de todos os outros povos, aqui os Pataxó fazendo frente dessa luta, e dizer da importância e da necessidade da gente ter o gesto de hoje como um gesto não apenas simbólico, mas da necessidade que nossas lutas estão avançando e que vale a pena. Um abraço, minha secretária Ângela, em nome do governador. Demarcação já! Demarcação! Demarcação! Um abraço a todos. Parabéns, Jé. Vá dar palavra aqui o excelentíssimo senhor vereador de Ilhéus, Cláudio Magalhães do Pinambá. Venha, Cláudio. Boa tarde, parentes. Quero primeiro externar a minha grande gratidão a esse deputado, ao deputado Fabrício Falcão, por ter acolhido um pedido do movimento indígena, aqui trazido pela cacique Maria Valdelice Jamapoti, pelo cacique Sival Sussuarana, para que esta casa pudesse receber e homenagear uma das mais organizadas lutas do povo indígena da Bahia. Os tupinambás, na sua história de organização política,
social, da sua ancestralidade, do povo que se reuniu em 23 comunidades, que resiste em 47 mil hectares de terra no sul da Bahia, aonde aviltados pelos coronéis do cacau, resistiram por todo esse tempo. Aqui, hoje, vocês engrandecem a Bahia, vocês trazem para aqui anciões, jovens, a luta do povo tupinambá para dizer, não só para a Assembleia Legislativa, não só para o governador indígena tupinambá, não só para aqueles que nós conquistamos como os aliados, que junto com o nosso povo construíram essa história bonita, essa história que hoje esta casa se curva para homenagear. Então vocês todos, nossos parentes, aqueles que não puderam vir, aqueles que no seu percurso tombaram, como Pinduca, que deu sua vida pela luta do nosso território, a minha tia Anivalda Amotara, que na sua sabiência conseguiu reunir em torno dessa liderança, que é uma das maiores lideranças indígenas do nosso povo e da Bahia, Maria Valdelice. Ela que teve a coragem, quando muitos declinaram de suportar o peso de ser uma liderança, uma cacique, mulher, a segunda da Bahia, para conduzir ameaçada de morte, deixar sua família, que apesar de ser uma família resiliente, uma família acolhedora, uma família que nunca abandonou ela, e aqui, em nome de Jaqueline, fazer essa homenagem, hoje, sem minha tia, é difícil, mas nós conquistamos espaços nesta luta assim. Eu estou aqui dos meus 58 anos de idade, desde os 20 me dediquei à luta do meu povo, da resistência, da construção de lideranças, da formação de muitos que hoje são representantes nossos. E queria falar em nome de Juliana Santana, que chegou a ser assessora importante na FUNAI em Brasília, por conta da construção e da estratégia que nós montamos. Mas nós não se vemos nos espaços de poder. E a gente faz nossa luta não procurando recompensas. Nós fazemos essa luta no sentido de cada vez mais garantir os direitos do povo originário, do povo tupinambá, que é a demarcação do nosso território. Já está mais do que passada a hora de todos aqueles que caminharam com a gente. E aí quero, em nome do deputado Fabrício, falar do meu partido, o PCdoB, que sempre teve condições e colaborações e solidariedades. É disso que a gente fala aqui hoje. Solidariedade, de irmandade, de dar oportunidade àqueles que estão na luta, mas muitas vezes não têm as mesmas condições que outros. Aí a gente traz, Fabrício, de coração, o pedido que lhe fiz para olhar para o meu povo, olhar para o povo tupinambá e ser solidários com o Marcelino Galo, com os que vieram antes da gente, porque essa é a importância da nossa luta aqui. Quero, em nome de Ângela Guimarães, representando o nosso governador Jerônimo, que ao chegar ao cargo que chegou, faz movimentos para reparar tudo aquilo que o povo indígena merece e merecia há muito tempo ser contemplado. Traz políticas públicas, faz essa condição. Quero agradecer, em nome daqueles todos, a Lita Dona Olga, que faz parte de uma geração que se doou, e que construiu essa possibilidade na figura do nosso Eduardo Almeida,
quando o presidente da FUNAI, de pegar o nosso processo com atenção para que a gente pudesse, conduzida pela ancestralidade dela, ter essa possibilidade de demarcação do nosso território. Quero, em nome da instituição UESC, mas do reitor, meu amigo, pessoa que tenho grande estima, porque nós convivemos momentos difíceis da luta, né, pela uma universidade pública, gratuita e de qualidade na nossa região, e ele sabe disso, porque lá naquela universidade eu pude compreender que eu precisava usar do que eu tinha aprendido para ajudar meu povo. E isso eu fiz, faço e farei, independente se estou agradando ou não. Eu, na minha condição de indígena, procuro fazer cada vez mais, no sentido de que a gente possa, né, ajudar principalmente os nossos parentes que, pela primeira vez, estão ocupando um espaço de poder. No meu caso, como primeiro indígena no município de Ilhéus, como Gerry, que foi o primeiro coordenador de políticas públicas para os povos indígenas, como Valdelice, a segunda cacique, e a gente precisa entender que precisamos parar com isso de ser o primeiro. Nós temos que ser sempre, não os primeiros, os primeiros que possam vir muito mais, e a gente só vai construir essa possibilidade se tiver a sensatez, como teve o governador Wagner, de criar uma CEPROME, de criar primeiro uma coordenação indígena e depois agora uma superintendência a partir do olhar e do encaminhamento de nosso governador Jerônimo Rodrigues. Então, Ângela, se sinta fortalecida com todo o poder que tem o povo tupinambá, para que você, nessa secretaria, possa fazer muito mais por esse povo que está aqui hoje, clamando, primeiro, pela demarcação do seu território, segundo, pelo seu reconhecimento político e social. Quero agradecer ao CIMI, Conselho Indígena Missionário, através daqueles que nos encorajaram a sempre estar na luta, tiveram presentes com a gente em momentos difíceis, e Haroldo não está aqui para testemunhar. Quando os fazendeiros de Buerarema fizeram com que o que aconteceu com o cacique Babau, que na sua força, na sua ancestralidade, botou a gente na política nacional para defender o direito pelo território que tradicionalmente ocupamos, foi lá, naquele momento mais difícil, que a gente viu quem eram os nossos aliados. E lá estava o CIMI. Nós entramos numa reunião com os fazendeiros, e quem estava lá, viu, o Valdelice que estava aqui, não me deixa mentir, só nós, ameaçados, covardemente articulado com a política local, para que a gente pudesse, naquele momento, botar a cara e ser massacrados. Mas nós tivemos a coragem de ir lá. Nós tivemos a coragem de entrar naquela sala e dizer para aqueles fazendeiros que estavam lá, como o que assassinou Pinduca, que nós não íamos arregar, nós não íamos nos acovardar. E é isso que a gente fala, e é isso que a gente pede, que nosso povo compreenda que para a gente esses momentos são novos, mas a gente não quer só isso. Eu vou de novo agradecer aqui ao deputado Jean Fabrício pela essa oportunidade que nos dá fazer história pela primeira vez aqui nessa Assembleia Legislativa. Mas a gente precisa do empenho, da ajuda, da solidariedade, muito mais. E quero que o nosso deputado, amigo deputado
né, que visitou nossas aldeias várias vezes, ele junto com Afonso Florencio, hoje secretário da Casa Civil, né, que leve, né, esse pedido, esse apelo ao nosso governador, que já faz muito pelo povo indígena, mas que dê um olhar especial para o povo tupinambá, o povo ao qual ele se autoafirma, para que, em breve, a gente possa trazer para aqui esta casa uma solução definitiva para a demarcação do nosso território. Agradecer e parabenizar aos nossos parentes tupinambá. Quero falar que nós estamos lastrando isso aqui, né, não é para a gente, né, é para os jovens, né, como Juliana, como Fabinho, como Bruno, como Laís, né, que são os nossos futuros, né, nessa luta que não será terminada com nenhum momento. Essa luta sempre perdurará e a gente nós teremos, e vocês jovens, muitas vezes que tem esse momento, né, da radicalização, né, esse momento do desprendimento, da vontade de lutar, mas não se esqueça, né, de reconhecer o papel que cada um teve, né, principalmente na história de luta do nosso povo. Então, Eduardo, em nome de todos aqueles que você não estava sozinho na FUNAI, você não conduziu aquele processo, mas com os diversos parceiros que você nos trouxe para dar visibilidade à nossa luta, que não era fácil, e você sabe disso, né? Minha tia Nivalda conta as histórias dos parentes que não tinham, muitas vezes, nada para alimentar sua família, e ela generosamente, né, pegava um pouco de recursos que tinha na pastoral da criança e fazia um almoço coletivo. É disso que eu estou falando. Vamos juntos. Viva o povo tupinambá. Demarcação já, demarcação já, demarcação já. Nesse instante, chamo a senhora Cléia Costa, aqui representando a Comissão Especial de Reforma Agrária e Direitos Humanos, direito humano à terra e ao território da OAB. Por favor, doutora Cléia. Boa tarde. Primeiro, eu peço licença da palavra aos mais velhos, a quem eu devo o meu trabalho, e a licença da palavra aos mais jovens, a quem eu devo o meu exemplo. Saúdo a mesa, na pessoa do deputado Fabrício e da nossa secretária Ângela, e peço desculpa por ter me atrasado no assento da mesa, porque eu estava desde as 2h10 nesse recinto, encontrei com um grande amigo, companheiro Bira, e nós ficamos a relembrar os primeiros passos em 2009, quando começamos a discutir a educação indígena na Secretaria da Educação. Eu tive a felicidade desse aprendizado na condição de procuradora do Estado, hoje eu estou aposentada, e de lá nós festejamos como o primeiro passo a formatura dos primeiros professores. E hoje nós sabemos que, embora não de forma completa, já estamos trabalhando o conceito de uma carreira que não tem nada de diferente da carreira profissional dos professores não indígenas. E dizer o seguinte, que é com esses aprendizados que temos dos nossos povos originários, dos nossos povos quilombolas, que nós somos capazes de compreender que não é a ciência e nem o formato colonial, o formato do colonizador, a única maneira de se viver em um país que é multicultural. E que nós vamos caminhar para compreender que nem mesmo haverá necessidade de ter as instâncias científicas exclusivamente para que tenhamos a educação indígena, quilombola, em prática nesse país. Mas eu trago da OAB Bahia, Seção Bahia, nessa condição de representação, uma notícia
e que essa notícia é muito importante para nós, como advogados e advogadas, responsáveis, inclusive, pela construção da legislação no Brasil, que até então, e mesmo após a Constituição brasileira, não consegue reconhecer um país multicultural. Eu trago a notícia que nós refletimos internamente e percebemos a necessidade de ter uma comissão especial de reforma agrária e de direito humano à terra e o território, com um núcleo especial, povos originários e quilombolas, e fazemos tudo muito coletivamente, inclusive estamos aqui, eu e o nosso colega Roberto Oliveira, que compomos esse trabalho, com o objetivo de dialogar com a sociedade, dialogar com os povos originários, dialogar com os povos quilombolas, com as comunidades tradicionais de um modo geral, de que não é mais possível a gente pensar o Brasil pela lógica só de um instrumento legal que foi construído por uma herança colonizadora, que a gente precisa alterar a infraestrutura das nossas leis, que nós precisamos compreender e trazer para dentro do aparato legal do Estado o que representa todas as comunidades que formam esse país. E os advogados e advogadas são extremamente responsáveis, muito mais do que importantes nesse processo, eles são responsáveis por fazer isso, porque é essa categoria de profissional que dá sustentação ao poder. Então, quando essa categoria compreende a sua tarefa em relação a toda essa gama de conhecimentos, de todas essas realidades, ela é capaz de contribuir na mudança dessas leis. E é desse lugar que nós trazemos aqui a nossa contribuição, a nossa perspectiva de contribuição. Faremos uma audiência pública, que a gente precisa ouvir, a gente precisa aprender, porque quem está trazendo o aprendizado novo, e aqui já foi dito muito bem, para esse Estado brasileiro, são as comunidades tradicionais, são os povos reminiscentes de quilombo que fizeram toda uma trajetória e reservaram cultura para que hoje nós não possamos dizer que não somos música de uma nota só. Então, viva a luta dos povos indígenas, a OAB está atenta a isso, quer participar e sabe que é necessário que dê sua contribuição nesse momento. Viva o povo tupinambá. Eu gostaria de fazer um agradecimento especial, porque também convivi muito de perto com o Gerry, com o professor José Carlos, em Tupinambá, e, embora não me declare, não me identifique, porque não me acho nesse direito, eu também tenho uma ancestralidade Quiriri-Xocó, por lado da minha bisavó, e digo que essa causa precisa sensibilizar todo o Estado brasileiro, independente de onde você esteja, porque nós precisamos ser uma nação que não somos ainda. Obrigada. Obrigado, doutora. Convido agora o secretário executivo do Conselho Indigenista Missionário do Brasil, o senhor Antônio Eduardo Cerqueira de Oliveira. Por favor, Eduardo. Boa tarde. O Conselho Indigenista Missionário, um organismo vinculado à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, vem aqui se somar a essa justa homenagem proposta pelo deputado Fabrício Falcão ao povo tupinambá de Olivença. Queremos também dizer que tivemos, acompanhando toda a mobilização dos povos indígenas desde 2019 até 2023 contra a tese nefasta do marco temporal. Estivemos em Brasília durante esse tempo e estamos sendo substituídos pelo companheiro Luiz Ventura, que assume a missão de secretário executivo do Conselho Indigenista Missionário. Dizer que os povos indígenas no Brasil foram vitoriosos com relação a derrubar essa tese do marco temporal no Supremo Tribunal Federal. Dizer também que os povos indígenas se somaram à grande
população do povo brasileiro no processo político eleitoral e conseguiu derrubar um projeto de morte que pairava sobre o Brasil. Também fomos vitoriosos. O presidente Lula, ao ser eleito, ele reconheceu essa mobilização e essa importância dessa mobilização social no Brasil, principalmente dos povos indígenas, e criou o Ministério dos Povos Indígenas no Brasil, um fato inédito no mundo. Também chamou os povos indígenas para poder administrar a política indigenista oficial, dando à Fundação Nacional do Índio, FUNAI, para que os povos indígenas assim administrassem. E hoje está sob o comando de Joênia Wapichana. Também a saúde indígena no Brasil está sendo administrada pelos povos indígenas. Portanto, uma grande vitória e fato inédito nesse país. Mas nós ainda precisamos avançar, porque o governo, ao sinalizar com essas possibilidades, também veio as reações contrárias. E nós estamos ainda num cenário de disputa. Primeiro, nós precisamos colocar para o Congresso Nacional, e isso o presidente do Conselho Indigenista Missionário, na Assembleia da CNBB, disse, e nós repetimos, precisamos sempre colocar que o Congresso Nacional precisa respeitar o povo brasileiro, em especial os povos indígenas. Não é possível que o Congresso Nacional, diante de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, retome a tese do marco temporal, porque ela já foi rejeitada pela maioria dos povos indígenas no Brasil e também pelo próprio poder judiciário do nosso país. O povo tupinambá aqui presente já foi vítima, inclusive, dessa tese, quando foi proposta pelo próprio Ministério da Justiça que o relatório de identificação da sua terra fosse adequado à tese do marco temporal. Foi derrubado. Depois, novamente, o ministro Moro tentou fazer com que o relatório de identificação do território tupinambá também fosse adequado à tese do marco temporal. Também foi derrubado. Depois eles entraram com mandado de segurança, tentando impedir a demarcação do território e a expedição da portaria declaratória. Também foi derrubado, né? Portanto, o território tupinambá, ele, como já foi colocado aqui, ele está totalmente sanado em termos administrativos para a expedição da portaria declaratória. É um dos territórios no Brasil mais reconhecido em termos da administração pública, da sua legitimidade para a expedição da portaria declaratória. Iniciativas como essa aqui, desta Assembleia Legislativa, a partir do deputado Fabrício Falcão, contribui para que o Poder Executivo tome essa iniciativa da expedição da portaria declaratória do território tupinambá. E queremos aqui saudar, a partir, principalmente, através da cacique Valdelice, né, essa resistência do povo tupinambá no sul da Bahia. Queremos saudar os demais caciques aqui, aos membros da comunidade, dizer que o IBGE constatou um aumento excepcional dos povos indígenas no Brasil. Já são 1.600.000 indígenas no Brasil. O estado da Bahia é o segundo estado da federação em população indígena. Portanto, tem-se muito trabalho a ser feito para colocar esses povos indígenas a partir dos seus direitos, principalmente os seus direitos territoriais. E quero aqui também saudar a presença
de uma grande liderança indígena que lutou muito nos últimos anos pela demarcação do seu território. E foi vitoriosa. E quero aqui lembrar a figura de Maria Muniz, ali presente, representante do povo Pataxó-Ranhãrães. Uma grande vitória dos povos indígenas na Bahia e no Brasil. Portanto, muito obrigado ao deputado. Dizer também que nós estamos desenvolvendo o tema da Semana dos Povos Indígenas, com o chamamento do Papa, Casa Comum, todas e todas parentes. Tanto Tupinambá, somos todos e todos parentes na luta de vocês por uma casa comum. Muito obrigado. Muito obrigado, Eduardo. Muito obrigado. Saudar aqui a figura desse grande líder indígena, Carrum, amigo querido aqui presente, Tiago Henrique, coordenador dos povos de terreiros da CEPROME, também aqui presente, Luciana Oliveira, aqui do Cine Bahia, aqui da CETRE, aqui presente. Convidar agora para usar a palavra o magnífico reitor da Universidade Estadual de Santa Cruz, a nossa grande UESC, Alexandro Fernandes. Por favor, professor. Muito boa tarde. Quero cumprimentar o querido deputado estadual Fabrício Falcão, em nome do deputado e do deputado querido Marcelino Galo. Eu cumprimento a Assembleia Legislativa da Bahia e parabenizo por essa sessão especial de hoje, em homenagem aos Tupinambá de Olivença. Quero cumprimentar ainda a querida secretária, representando aqui o senhor governador, Ângela Guimarães, em nome do qual eu cumprimento todas as autoridades aqui, mas de maneira ainda muito especial eu quero cumprimentar o vereador Cláudio Magalhães, Tupinambá de Olivença, primeiro vereador indígena eleito no município de Ilhéus, e cumprimento também o doutor Elvio Magalhães, articulador para que a universidade estivesse aqui hoje. E de maneira muito mais especial, eu quero cumprimentar o povo Tupinambá de Olivença, o Pataxó, que estão aqui. Deputados, o dia de hoje é um dia histórico para todos nós. Pela manhã, e não poderia ser diferente, um governador que é professor e que é de origem indígena, fez aqui o projeto de lei, assinou, para a equiparação salarial de professores indígenas com os professores da rede estadual. Isso é uma conquista do povo indígena, mas é uma reparação que já deveria ter acontecido. E a partir daqui eu queria dialogar um pouco sobre a importância desse ato aqui hoje. Mais do que uma sessão comemorativa, mais do que uma homenagem, o que estamos a fazer aqui hoje é reafirmarmos a nossa luta em prol de todos os direitos dos povos indígenas. Quero me dirigir de maneira mais específica ao povo Tupinambá de Olivença, que compõe ali 3 municípios, Ilhéus, Buerarema e Una, e dizer que Ilhéus, que foi capitania hereditária, daqui a quase 10 anos, fará 500 anos como capitania. E o município estará em festa, mas só estará em festa verdadeiramente se tivermos o reconhecimento do papel do povo Tupinambá de Olivença naquele momento. Não podemos comemorar 500 anos de colonização, temos que comemorar 500 anos de construção plural do Brasil. Um grande poeta, deputado Marcelino Grapiúna, José Delmo, escreveu um dia que se não vigiarmos a vida, eles escreverão a história, e o futuro poderá neles acreditar. Esse ato aqui hoje é um ato onde o povo Tupinambá e o povo Pataxó está vigiando a vida e escrevendo a história, para que o futuro não seja marcado por pessoas que venham deturpar a nossa história. O deputado Marcelino falou aqui do massacre do Cururupi, mas eu quero dizer que irmãos e irmãs indígenas são massacrados diariamente
não necessariamente com armas, mas pela maldade da falta de políticas públicas, vide o povo Yanomami. Aquilo marcou a história do Brasil recente. A importância de elegermos pessoas progressistas, mas de forma plural, é fundamental para que as políticas públicas sejam feitas. Represento hoje uma universidade, que no passado era uma universidade um tanto quanto elitista. A nossa universidade foi uma das primeiras da Bahia a adotar a política de cotas. E avançamos agora na nossa gestão, criando a Pró-Reitoria de Ações Afirmativas. Criamos as cotas para pós-graduação, onde povos indígenas terão acesso não apenas à graduação, mas à pós-graduação na nossa universidade. É fundamental saber que a universidade tem que ser para todos e todas, e que quando os povos indígenas ingressam na universidade, nada mais é do que um direito que eles estão ali reivindicando. A universidade pública só serve se for para servir a população de uma forma geral, senão não serve. No próximo dia 22, completaremos 50 anos da construção do campus da nossa universidade. Estaremos em festa, mas a nossa festa maior é saber que somos uma universidade hoje plural, uma universidade diversa, uma universidade onde ingressam trabalhadores, filhos de trabalhadores rurais, onde ingressam indígenas e ali desenvolvem as suas atividades, contribuindo para a construção da nossa universidade. A universidade é um patrimônio da sociedade baiana e um orgulho de todos nós, e só o é pela sua pluralidade. Viva o povo Tupinambá de Olivença, viva o povo Pataxó, viva os ancestrais indígenas, que fizeram com que nós não esquecêssemos que o que somos hoje não é apenas de colonizador branco, é de um povo nativo que estava aqui e que é de luta e sempre será de luta. Um abraço fraterno. Parabéns e obrigado, professor. Gostaria de solicitar aqui, colocasse aqui o vídeo da deputada Alice Portugal. A deputada está em sessão ainda em Brasília, gostaria de estar aqui hoje, mas por conta de sua agenda como parlamentar em Brasília, não pôde se fazer presente. Nas comemorações do Abril Indígena, eu quero saudar a Assembleia Legislativa da Bahia e o deputado Jean Fabrício por realizarem este grande ato de homenagem aos Tupinambás de Olivença. Essa comunidade, parte aldeada, parte consciente e lutadora pelo seu território, tem erguido alto a voz na defesa dos seus direitos. Homens, mulheres, jovens que lutam a cada dia por sua terra, por moradia digna, por garantia de financiamento para a produção, pela manutenção das suas raízes culturais e, sem dúvida, a cada momento, por educação, saúde e direitos para os povos indígenas. Sou uma completa aliada da luta dos povos originários e a nossa população indígena sacrificada agora volta a perfazer a possibilidade de direitos, sem dúvida no governo Lula, no governo de Jerônimo Rodrigues. Não posso estar em Salvador hoje em função de compromissos assumidos aqui em Brasília, inclusive com movimentos em ação que me levarão a ficar até sexta-feira nessa cidade. Mas deixo aqui o meu abraço, meu compromisso de total incorporação permanente na luta em defesa dos direitos dos povos originários. Vereador Cláudio Magalhães é fruto dessa luta e, sem dúvida, sabe que, lado a lado, temos construído uma caminhada em busca desses direitos. Forte abraço, caciques, caciques, a todos os membros da comunidade Tupinambá de Olivença. Parabéns pelo Abril Indígena. Parabéns à deputada Alice Portugal. Convido agora essa tão prestigiada e aplaudida, a nossa cacique, Valdelice Mopoti, Tupinambá. Por favor, cacique, use a palavra. Seja bem-vinda.
Só agradecer, né? Agradecer por esse momento, dizer que esse momento é um momento extraordinário dos povos originários, porque não existe tal emoção, né? Para mim é uma emoção muito grande, né? Estar aqui hoje, né? Sair de uma prisão domiciliar, né? De 4 anos, 8 meses, 12 dias de prisão semiaberta, mas cumpri 5 meses, né? Graças a Deus, estou de volta à luta. A luta é o meu nome, né? Dizer que essa casa, estou falando para nós, né? E os nossos companheiros e amigos que ainda contamos com eles nas horas difíceis, que são vocês. Também eu sabia que a gente não ia encontrar uma plateia de deputados. A gente sabia disso. Mas a gente sabia que nós somos o que estamos aqui e o que queremos. Então, essa é a finalidade desse momento, dessa sessão, a finalidade da gente estar juntos, da gente estar ouvindo. Quem tem compromisso com os povos originários são poucos. A demarcação da terra já podia ter, não falava mais de demarcação de terra, já falava de outros projetos de melhorar a condição de vida dos povos. Mas a gente ainda continua aqui dizendo, queremos nossa terra demarcada. Nossa terra está destruída e todo mundo vê, mas os gananciosos querem que destrua mesmo. Eles não querem a vida para a gente, eles querem que a gente reduza, mas, por sorte deles, nós cada dia vamos crescendo. Cada dia nosso povo vai crescendo de força e vamos estar até o fim, porque essa é a nossa finalidade, gente. Nós estamos aqui lutando por um território que é nosso, dizendo, demarque um território que é do povo originário. Precisamos perder vidas, precisamos perder mulheres, precisamos sacrificar ainda mais, depois que fizeram tudo isso com a gente, ainda continuam fazendo. E se a gente não avançar, como sabemos, nós ainda estamos usando a caneta. Mas nós vamos precisar usar de novo a borduna para adquirir nosso território, porque chega de massacre do nosso povo. Quando eles querem cortar uma árvore, eles pensam que corta a raiz, mas eles esquecem que a raiz brota também. Nós brotamos, nós, povo tupinambá, somos mais massacrados. Nosso território está lá. O avanço de construção de casas belíssimas, de tanta coisa. E aí, como é que vai ficar? Esse território, quando a gente pegar, é brigar de novo para sobreviver? Vamos ter guerra de novo para sobreviver? O massacre do Cururupi vai começar tudo de novo. Eles demarcam ou não demarcam esse território? Quando a gente era mais, né, nosso povo, Tupinambá, Pataxó, tudo junto, os Pataxó avançou. E nós agora precisamos pedir apoio ao nosso povo de novo, para a gente avançar, porque senão a gente não vai conseguir avançar. Sozinho não somos muito. Mas se a gente juntar, diz que um graveto, o senhor Alício fala, que um graveto todo mundo quebra, mas em um feixe é mais difícil. Então vamos se juntar, parentada. Vamos se juntar para acabar com isso, para a gente demarcar o território, para nossas crianças terem uma dignidade de poder correr na terra ser livre, porque nós não somos. Nós temos um governador, nós temos um presidente, mas e aí? A gente continua no mesmo. A gente quer saber. A gente sabe que a educação é um fruto, a educação é tudo, a gente sabe disso, e eu sei disso, sou memória de educação, e sei
que a gente precisa da educação de qualidade, a gente sabe disso, mas a gente precisa da demarcação do território. Então, eu queria pedir, né, a nossos parceiros que temos, e aqueles ocultos que não mostram a cara, para poder o outro não reclamar com ele, então, que a gente possa se juntar para que a gente converse com o ministro da Justiça, para assinar a portaria declaratória dessas 3 terras. As terras que estão na Bahia, elas precisam ser demarcadas, elas precisam ser desintrusadas. Nós não estamos falando só do povo tupinambá, mas nós temos lá Pataxó de Barra Velha, Tupinambá de Olivença e Tumbalalá. Esses 3 povos, há quanto tempo estão aí lutando para que assine a portaria declaratória para dizer essa terra tem dono. Essa terra tem dono, gente. E se a gente não gritar, a gente vai perdê-lo. Então, eu peço, né, que não só junte nós que estamos aqui, né, que cada um que ouve a nossa voz, cada um que aplaude a gente, cada um que sente a mesma dor, né, a gente precisa juntar esses pedacinhos para a gente conquistar o território. Eu agradeço de coração esse momento é especial para nós. Eu sempre falo que a gente precisa de ter as portas abertas. As portas precisam ser abertas para nós. É muito difícil. Quando eu falo que Ilhéus, a terra de Coronel, a gente nunca conseguia ter uma porta aberta na Câmara de Vereadores. Hoje nós temos uma porta aberta, porque nós temos um vereador indígena que bota a camisa, que bota o cocá e sai e defende seu território. Amanhã a gente pode ter um deputado também que faça a mesma coisa aqui na Câmara de Deputados. Então, a gente precisa avançar, e só avançamos se estivermos juntos como estamos agora, né, para a luta do nosso povo, do povo tupinambá, do povo tumbalalá e do povo pataxó, porque a gente precisa sentir essa mesma dor que nossos parentes sentiram, né, perder suas crianças. Nós tivemos 2 jovens que se enforcou na nossa aldeia, nós estamos lá com a situação, a saúde é precária, né, precisa de muita coisa, precisa. Nós temos uma educação, graças a Deus melhorou o salário, mas não melhorou a condição. Nós temos a escola Motara, é de pau a pique. Esses dias da chuva a gente parou, não teve aula. Não teve aula. É prejuízo para quem? Para nossas crianças. Então, que o governo também consiga fazer algumas unidades escolares, melhore essa condição de vida. Os parentes que nos visitam conhecem a nossa realidade. Então, é isso, né? E aí também falar e agradecer ao ESC, né? Porque também a gente, vamos falar só bonitinho não, vamos falar a verdade, a gente nunca teve uma parceria na UESC, e graças a Deus a gente está tendo agora, entendeu? De mandar um ônibus para a gente vir, eu acho que isso é importante. Então vamos aumentar essa ida e vinda, né? Ir lá, também mostrar ele, ir lá e também conhecer um pouco da nossa realidade. Mas é isso, eu sei que a gente não vai consertar o mundo, mas a gente precisa dar dignidade aos povos originários, já que hoje é dia 18 e amanhã é dia 19. Obrigada. Agradecer a cacique Valdelice. Não é à toa que a sua presença foi tão celebrada por todos vocês, dessa fala que vem da vida, da história e do coração. E agora anunciar aqui a fala ali naquele tribuno do grande deputado, esse valoroso deputado, proponente dessa sessão, que nos propiciou esse momento tão importante para a história desta casa, de celebrar o povo tupinambá. O deputado Fabrício Falcão. Bom dia a todos, boa tarde a todos. Bom dia, porque o dia começou muito bem aqui pela manhã, com a festa que foi a vinda do nosso governador aqui nesta casa, mais uma vez, trazendo um projeto importante para o magistério indígena, como se equipara
o salário dos professores indígenas ao salário dos professores da rede estadual, uma luta, e que aqui mostrou um pouco da vontade do governador em fazer algo mais e mais para os povos originários da Bahia. Saúdo aqui a todos na mesa, em especial a figura aqui do meu amigo aqui, Marcelino Galo, essa figura querida, excelente deputado que representa a luta dos povos da Bahia, um deputado de luta aguerrido, essa figura querida. Saudar aqui a representação da OAB, da Defensoria Pública, saudar essa figura querida que é o vereador Cláudio, aqui a CTB, essa entidade que luta pelos trabalhadores da Bahia e do Brasil, aqui a figura do Eduardo Almeida, aqui Ângela, que representa aqui hoje, neste momento, o governador Jerônimo Rodrigues, aqui nesta casa. Saudar aqui todos aqui presentes, também na figura do deputado Bira Coroa, esta figura de muita luta, deputado experiente e respeitado na Bahia e fora da Bahia. Parabéns, Bira, pela figura que você é para o povo da Bahia. Aqui, a cacique Valdelice, ela falou em suas palavras finais que nós não vamos consertar o mundo, mas pessoas como a senhora, com certeza, ajudam a melhorar, a dignificar este mundo de tantos problemas, esse mundo de desarranjo, esse mundo que, por mais que no caso do Brasil, tenhamos um recomeço de processo de civilidade com reassunção de um governo popular, um governo em defesa da democracia e da unidade do povo brasileiro, mas momentos muito difíceis, momentos onde eu mesmo temi, por muito tempo, que pudéssemos voltar às trevas da ditadura. Um governo que flertou com o autoritarismo, colocando os militares onde não é o seu lugar, que espalhando os militares nos cargos mais importantes civis do Estado e fazendo ali, o que foi ali, um arranjo para tentar causar um reboliço com a sua reeleição ou não, como graças a Deus tivemos a sua não reeleição, daquela coisa infeliz que saiu da vida do povo brasileiro e que saia para sempre. Mas temos hoje um governo que aqui tem um respaldo popular, que é o governo presidente Lula. Aqui na Bahia temos o governo de um governador de origem indígena, o Jerônimo Rodrigues do Pinambá, professor, figura que vem das lutas do homem, do campo, do camponês, da luta pela agricultura familiar, pela transformação de uma Bahia melhor para todos, e que possamos, que neste momento, que podemos aqui, ele trazer tão importante projeto do magistério indígena para a nossa casa, que aqui eu quero parabenizar a totalidade dos deputados e deputadas, dos que se intitula governo e oposição, que já declarou-se que na terça-feira votaremos aqui por unanimidade este projeto. Isso é importante, parabenizar os deputados todos dessa casa e as deputadas, para que possamos em breve garantir, Ângela, que o nosso governador, contigo como secretária, com a nossa superintendente, e que possamos, com a força do presidente Lula, garantir a homologação das terras do Pinambá do povo de Olivença. Essa é uma luta. Eduardo aqui falou, são 21 anos de reconhecimento, mas a homologação é importante. Vocês já estiveram em Brasília com o então ministro da Justiça, Flávio Dino, tivemos aqui com o secretário da Guerra Civil, Afonso Flores, que possamos trazer isso para a realidade. Não é admissível que saiamos daqui há 2 anos e 7 meses, 6 meses, ao final deste governo de luta, que é o governo Lula, sem ter esta homologação sendo garantida por lei. É uma necessidade, é uma reparação urgente de tudo aquilo que vocês já passaram e pagam até hoje, no desrespeito. O engraçado é que quando aqueles que não têm direito à terra invadem uma terra, eles são ocupadores pacíficos. Quando os índios tentam tomar aquilo que é seu, são invasores. Então, isso tem que acabar.
Então, aqui coloco mais uma vez o meu mandato como deputado estadual a serviço dos povos indígenas da Bahia, do povo tupinambá de Olivença, em especial, Nani, que eu possa estar aqui, sendo uma voz, junto com deputados, como Marcelino, que é uma voz de luta também nesta casa, e com toda certeza possamos ter momentos de festejamento por vocês. Um forte abraço, à luta, e vamos sempre, contem com este mandato em defesa do povo tupinambá, dos povos indígenas da Bahia. Forte abraço, e esta casa é de vocês. Agradecer as palavras do deputado Fabrício Falcão, não só a sua manifestação na tribuna, por ele propiciar, organizar essa sessão especial em homenagem ao povo tupinambá. Muito obrigado, deputado Fabrício Falcão. Convidar agora a última oradora, que fará uso da palavra neste momento, a senhora secretária Ângela Guimarães, que neste momento representa também o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues Tupinambá. Com a palavra, secretária. Saúdo aqui o primeiro vice-presidente da ABI, Luiz Guilherme Pontes, minha amiga, doutora Cara Ramos, que aqui presente está também. Carlinha. Bom, boa tarde a todas as pessoas presentes. Quero falar aqui da minha honra e responsabilidade de estar aqui nesse lugar, nessa sessão, nesse dia histórico que está sendo o dia 18 de abril, onde nós iniciamos aqui nessa casa um momento único de sentido histórico que representa a luta ancestral dos povos indígenas por reparação, por reconhecimento, por justiça social, por políticas públicas. Quando a gente teve a presença do governador pela terceira vez nessa casa, entregando um projeto de lei de valorização da educação dos povos indígenas, da progressão das carreiras, da equiparação salarial e de justiça, para que justiça seja feita e educadores e educadoras, coordenadores e coordenadoras das escolas indígenas tenham mesma remuneração, mesmas condições de progressão e carreira, condições de aposentadoria, porque o nosso governador, que é o primeiro governador indígena da nossa história, ele é também um professor, tem um compromisso irrevogável com a educação e sabe como a aprovação desse PL vem no sentido de uma agenda de entregas de políticas públicas que coloque os povos indígenas no centro e não mais nas periferias ou nas margens de uma estratégia de desenvolvimento com justiça social do Estado. Eu quero saudar o proponente dessa sessão, meu querido camarada e amigo, deputado Fabrício Falcão, parabenizar pela iniciativa, pelo compromisso, por mobilizar e articular a realização dessa sessão, saudar igualmente o deputado Marcelino Galo, um guerreiro que retorna com justiça ao assento a essa casa para fazer ecoar essas lutas contracoloniais, essas lutas dos povos oprimidos, essas vozes que muitas vezes não chegam aqui. Saudar a defensora pública, Mônica Aragão, que aqui representa a doutora Firmiane Venâncio, o coordenador indígena da SUPED, da Secretaria de Educação, nosso querido Jefferson de Oliveira Pataxó, o senhor cacique Sival Sussuarana, da aldeia Igalha, também, e saudando o cacique Sival Sussuarana, quero saudar a cacica Valdelice, quero saudar Canru Pataxó pela Fimpate, quero saudar Samerri Pataxó, vice-presidenta do Conselho de Direitos, de Defesa dos Direitos das Mulheres, de forma histórica, uma mulher indígena ocupando esse espaço.
Quero saudar a ouvidora geral, Naira Gomes, e a sua ouvidora adjunta, também nossa querida Rutian Pataxó, provando que lugar de pessoas indígenas e de mulheres indígenas tem que ser em todos os lugares. Saudar a presidenta da CTB Bahia, minha querida amiga Rosa de Souza. Saudar também o ex-presidente nacional da FUNAI, senhor Eduardo Almeida. Quero saudar o magnífico reitor da UESC, o professor Alexandre Fernandes, o senhor secretário executivo do Conselho Indigenista Missionário, o senhor Antônio Eduardo Cerqueira de Oliveira, que também aqui se pronunciou. Quero saudar o senhor coordenador executivo da Superintendência de Política para os Povos Indígenas, meu companheiro, camarada, colega de luta de todos os dias, Jair Matalauê, que aqui, além de representar a si mesmo, representa a nossa superintendente, Patrícia Pataxó. Quero saudar a minha companheira também, inspiração e parceira de todos os momentos, doutora Cleia Costa, representando a Comissão Especial da Reforma Agrária e Direito Humano à Terra e ao Território da OAB, e não poderia deixar de fazer uma grande reverência a esse grande lutador, que hoje é uma voz potente no Parlamento Municipal, na Câmara de Ilhéus, o vereador Cláudio Magalhães Tupinambá, a quem eu peço uma salva de palmas. Em nome dele eu saúdo todas as representações do povo Tupinambá de Olivença. Bom, gente, eu acredito que como última pessoa a falar e com essa responsabilidade de representar o nosso governador Jerônimo Rodrigues, eu preciso me associar a todas as falas que me antecederam, a todas as falas que representaram aqui a denúncia de um processo histórico perverso de invasão, de colonialismo, de racismo e de discriminação que os povos indígenas vivem, representar as falas que reivindicam um processo completo de reparação e, nesse processo de reparação, uma agenda de políticas públicas que incluam os povos indígenas em todas as dimensões da vida social, econômica, cultural e intelectual do nosso Estado e do nosso Brasil, me associar ao clamor por demarcação e homologação do território indígena, dos povos Tupinambá de Olivença, me associar a todas as falas que falam da importância e do sentido histórico desse dia de hoje, onde a gente não vem aqui apenas marcar uma simbologia, mas a gente vem contabilizar conquistas e reposicionar ao Legislativo, que é parceiro dessa luta, ao Executivo, que também reafirma aqui a sua responsabilidade, ao sistema de justiça, o quanto nós ainda somos devedores dos direitos dos povos tradicionais, dos povos indígenas. Quero também dizer aqui que, assim como o governador se pronunciou na manhã de hoje, né, com seu integral compromisso em ser o primeiro governador afirmado, o primeiro governador indígena e sabedor da importância do seu mandato para o avanço, como nunca antes na história desse país, em relação a essa agenda, falar que a gente confia muito, deputado Fabrício, nessa relação dialógica, democrática, participativa com o Legislativo Estadual, porque uma boa parte desses avanços nós temos na esfera federal. Um diálogo com o presidente Lula, e o senhor muito bem apresentou aqui os desafios da nossa conjuntura. Nós vencemos eleitoralmente, mas ainda aqueles que são contrários à nossa pauta ainda têm muita voz e poder de decisão sobre as nossas vidas. Quando a gente olha para aquela composição do Congresso, a gente confirma isso, né? Mas a gente também sabe que nunca haverá uma democracia completa, nunca haverá um desenvolvimento com soberania, nunca haverá justiça social de fato, se aqueles grupos que historicamente foram excluídos desse processo democrático e de justiça social não tiverem na centralidade. Por isso a importância, e que de forma inédita o presidente Lula deu voz e deu caneta a uma mulher pela primeira vez
vez uma mulher indígena na presidência da FUNAI, que o presidente Lula criou pela primeira vez um ministério, também liderado por uma mulher, para liderar essa pauta, o Ministério dos Povos Indígenas, com a ministra Sônia Guajajara, e igualmente o nosso governador Jerônimo constituiu, fortaleceu e empoderou uma superintendência de política para povos indígenas, né? Não é à toa que hoje aqui pela manhã a gente conseguiu apresentar como resultado, em menos de 1 ano e meio, desse trabalho da Superintendência Indígena, no âmbito da CEPROME, uma série de conquistas represadas em relação ao acesso à água e a sistema de abastecimentos, em relação à educação escolar indígena, em relação à inclusão socioprodutiva, em relação a estradas e vias de acesso aos territórios indígenas, em relação à eletrificação das comunidades e em relação às políticas de saúde indígena e muito mais, porque é uma agenda potente, é uma agenda reparatória, é uma agenda civilizatória, mas muitas tarefas nós ainda temos. E eu quero aqui dizer que, além do compromisso já reafirmado pelo governador Jerônimo Rodrigues, em diálogo com o Ministério da Justiça, com a FUNAI, com o MPI, com o presidente Lula, para que a gente possa, de fato, avançar e ter como resultado desses 524 anos de resistência o maior número possível de demarcações, de homologações, de reconhecimentos e de políticas públicas, nós também consideramos estratégico que no ano como o ano de 2024, a exemplo do que está acontecendo no governo da Bahia, onde a gente tem um de nós falando e trabalhando por nós, a gente possa ter também mais representações indígenas, negras, populares, de trabalhadores e trabalhadoras nos espaços de poder. Né? Só assim a gente vai conseguir ter o real comprometimento dos poderes executivo, legislativo, em todas as instâncias, para que uma agenda como essa, que pela primeira vez essa casa se abre para celebrar, meu sempre deputado Bira Coroa, celebrar a luta histórica, a resistência e a agenda civilizatória do povo tupinambá de Olivença, isso seja corriqueiro, essas vozes, essas reivindicações, elas ecoem, porque em cada uma das esferas nós temos compromisso, seja ela na educação infantil, seja ela nas políticas de trabalho e renda, nas políticas de habitação, nas políticas de inclusão socioprodutiva. Então eu quero concluir falando e reafirmando o compromisso do governo do Estado da Bahia em ter as portas sempre abertas para o diálogo participativo, né? Uma boa parte das entregas que nós estamos fazendo desde o ano passado até esse ano, ela se origina na escuta aos representantes dos movimentos organizados, aos caciques, às cacicas, às estudantes, a escuta realizada no âmbito do acampamento Terra Livre, realizado no passado aqui na frente da Assembleia Legislativa, e renovando o nosso compromisso em fazer avançar cada uma das políticas que dizem respeito à preservação, ao desenvolvimento, à inclusão, à memória, mas, sobretudo, as políticas que avancem nesse desafio de dimensão histórica que o Brasil carrega, que é o direito à igualdade entre todos os seres humanos e o direito à terra e ao território, para que a produção e a reprodução desses povos possa acontecer da forma tradicional, de acordo com seus saberes ancestrais, de acordo com toda a sua trajetória de luta. Então, um grande abraço, parabéns àqueles e aquelas que resistem, que lutam, que sonham e que conquistam, e que essa casa sempre esteja aberta para ecoar as demandas dos povos originários da Bahia. Um grande abraço. Parabéns e obrigado, nobre secretária. Neste momento, convido a todos a ouvirmos o hino da Bahia.
despotismo, regerá nossas ações. Com tiranos não combinam, brasileiros corações. Nunca mais o despotismo, regerá nossas ações. Com tiranos não combinam, brasileiros corações. Com tiranos não combinam, brasileiros corações. Cresce o filho de minha alma para a pátria defender. O Brasil já tem jurado independência ou morrer. Nunca mais o despotismo regerá nossas ações. Com tiranos não combinam, brasileiros corações. Nunca mais o despotismo regerá nossas ações. Com tiranos não combinam, brasileiros corações. Com tiranos não combinam, brasileiros corações. Salve o rei das Campinas, de Cabrito a Pirajá, nossa pátria hoje livre, dos tiranos não será. Nunca mais o despotismo regerá nossas ações. Com tiranos não combinam, brasileiros corações. Nunca mais o despotismo regerá nossas ações. Com tiranos não combinam, brasileiros corações. Com tiranos não combinam, brasileiros corações. Em nome do Poder Legislativo da Bahia, agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente sessão. Boa tarde a todos, vão em paz.